Regimes totalitários. Vamos fazer um breve resumo aqui sobre os regimes totalitários, que foram nazismo, fascismo, nazismo no caso na Alemanha, fascismo na Itália, e também temos lá no texto da Rússia, depois o Stalin fez um totalitarismo. Também tivemos aí com Salazar na Espanha e Portugal também. Regimes totalitários. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, havia necessidade de reconstrução de todo o país, no caso, o fascismo, o que aconteceu. Por quê? Porque foi totalmente arrasado. Então, eles precisavam fazer a construção de obras públicas, estradas, tudo arrasado pela Primeira Guerra Mundial. Precisavam recriar fazer indústrias, empregos para a população, pagar dívidas de guerras, principalmente para os Estados Unidos. E aí agravou-se ainda mais com a disputa entre as classes sociais e então o que explodiu muito aí as desigualdades sociais, a fome. Aí a democracia liberal que estava surgindo, né, os países liberais aí surgiram com uma nova proposta liberal, que isso é com outro vídeo. Mas o liberalismo aqui não conseguiu resolver os problemas pós Primeira Guerra Mundial. Então, assim sendo, as elites, que são os banqueiros, os industriários, os comerciantes mais fortes, eles estavam favoráveis a um país, um regime, no caso um regime totalitário, que segurasse mais, né? Que organizasse o país e que fosse forte, fosse autoritário, mas que resolvesse os problemas políticos, econômicos, sociais desse país pós-guerra. Então teria que ser um grupo, né? Uma pessoa que impusesse disciplina social, recompôsse a ordem capitalista. Aí o que acontece então? Isso foi um campo fértil para regimes totalitários. No caso aqui o fascismo com Benito Mussolini, que é o que vai tomar o poder e que vai ser o líder, né, em pessoa aí do fascismo. Aí como é que ele começa aí a primeira medida dele? Ele vai controlar fortemente os meios de comunicação. Ele vai organizar aí uma segurança muito forte, vai combater os sindicatos de trabalhadores, vai ter uma propaganda muito fortalecida sobre ele e uma propaganda agressiva, vai eliminar políticas opositoras e vai usar também de violência física. A linha política do Estado é determinada então por um partido único e tudo que for contrário seria eliminado do país. Aí o temor das elites europeias em relação, né, veio aí o temor das elites europeias em relação às lutas proletárias socialistas. Então essa classe social, essa elite aí de industriários, de comerciantes, de políticos apoia o Mussolini. Sabe, não, vai ser a saída, né, para a reconstrução da Itália pós-guerra. Então o fascismo ocorre de 1883 a 1945. As primeiras situações então. Qual era o saldo de guerra dele aí da Primeira Guerra Mundial? 700 mil mortos, dívidas enormes aos bancos, fome, inflação, desemprego, agito social, as classes sociais brigando entre si, vários partidos. E aí, em 1921, Mussolini funda o Partido Nacional Fascista e esse partido pensa em ser então a solução, a fórmula mágica para a crise. E, no caso aqui, temporariamente foi uma saída emergencial para um pós-guerra. Contrários ao liberalismo, então a política liberal que não deu certo, ao socialismo, eles eram antiproletários e eles ganharam apoio então das classes aí, da alta burguesia que eu acabei falando. Surge uma sociedade modelo então. O indivíduo submisso às necessidades do Estado. Então o indivíduo vai anular o seu eu, o seu individual e todos em apoio para fortalecer um Estado forte. No caso, a pessoa do Estado forte, essa seria o Mussolini, o representante em pessoa desse Estado forte aí.
E aí tem a célebre frase aqui: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Repetido: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então não seria pensar no seu singular, e sim no Estado fortalecido para a reconstrução dessa nação. De 1922 a 1924, ele vai fazer o que? Ele vai organizar milícias para conseguir combater aí, qualquer idealismo contrário. Ele vai criar tropas fascistas que promoverão atentados, a construção de um nacionalismo, então, exacerbado nas pessoas, com propaganda política, com repressão, com retirada da imprensa, e um Estado totalmente autoritário. De 1925 a 1939, ele implanta uma ditadura fascista. Torna-se o Duque. O que quer dizer Duque? Aquele que dirige. Então, ele é o Duque, ele que dirige, ele que é a pessoa que vai resolver o problema da Itália. Faz uma educação fascista, né, cuja educação, então, e a ideologia dessa educação das crianças desde pequena, já lá em casa, depois na escola, né, que ele seria, né, Mussolini, o salvador da pátria. E submetendo, então, os indivíduos a total obediência ao Estado. Crer para obedecer. Crer e obedecer. Combater. Crer, obedecer, combater. O lema era esse. É um arco, daí o que ele faz também para ressaltar a imagem dele? Ele constrói um arco em forma de M, Mussolini, e dentro desse arco eram crianças que estavam ali com soldados para ressaltar aí o seu fascismo, a sua ideologia. No plano externo, ele fez uma expansão colonial na Itália. E em maio de 1936, tropas ocuparam aí alguns estados da Etiópia. Então, as Ligas das Nações quer combater o Mussolini, mas ainda assim esse Estado Nacional fascista vai durar aí até 1945. Na próxima aula vamos ver um outro país totalitário com o Stalin, que é o nazismo. Até mais, obrigada.